Bom dia, irmãos. Graças e paz. O pregador veio de fora, lá do Jardim Paulistano. Hoje a gente tem essa responsabilidade e essa alegria de instruir os irmãos na palavra de Deus, nesse momento de aniversário, da gente estar agradecendo ao Senhor pela vida dessa igreja tão abençoada, e tem abençoado tantas pessoas, tem sido instrumento de Deus há tantos anos aqui, proclamando de maneira fiel a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Nós temos visto já há algum tempo a exposição desse livro, dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo em prisão. E hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 3 de Filipenses. Hoje nós temos o desafio, talvez alguns pais tanto quanto preocupados com o horário, questão do Enem, mas creio que nós temos tempo suficiente para vermos a palavra de Deus e vai dar tudo certo, tá bom? Filipenses capítulo 3, vamos ler dos versículos 1 ao versículo número 21, e depois eu quero ler o versículo 1 do capítulo 4. A leitura mais longa e eu quero convidar vocês para participarem, tá bom? Eu vou ler os versos ímpares, eu peço que vocês participem lendo os versículos pares. Diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Versículo 4, capítulo 4, verso 1, melhor. Vamos ler juntos? Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Querido Senhor, tua palavra, ó Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra, luz para o nosso caminho. Ela tem nos guiado até o céu. Ela nos levou a Cristo e em Cristo agora, Senhor, nós estamos vivendo nele, nos alegrando nele. E essa palavra que tem sustentado, Senhor, o teu povo, que nessa manhã mais uma vez será exposta, Pai, que com poder e graça, meu Deus, o Senhor possa aplicá-la aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Certa vez uma igreja resolveu fazer uns panfletos para atrair pessoas para o seu culto. E aí ela elencou 10 motivos pelos quais as pessoas deveriam visitar aquela igreja, ir até aquela igreja. Olha quais são eles. O ar-condicionado faz você se sentir ótimo. Café e guloseimas para todos após o culto. A música é marcante e fácil de cantar. Você vai encontrar realmente algumas pessoas interessantes. O sermão é sempre relevante para a vida cotidiana. Você pode dormir até mais tarde no domingo e ainda chegar a tempo para o culto. Oferece-se culto infantil e alguém para cuidar das crianças. Estacionamento é grátis. Você pode ir à praia no final de semana e ainda chegar a tempo para o culto de domingo à noite. Você descobrirá um Deus maravilhoso que se interessa por você. Se você está visitando essa igreja há poucos domingos, talvez uma dessas coisas te motive. Um ar-condicionado que faz você se sentir ótimo, o café não tem, já teve, né? Uma música qualidade, mas o fato é que desses itens, das nossas exigências, ou de alguma coisa que nos atrai ao culto, se formos motivados somente por aquilo que a igreja pode oferecer, isso é tão pouco, é tão raso. De vez em quando o ar-condicionado pode ficar mais gelado. Teve gente que ficou morrendo de frio domingo passado, inclusive. A gente não tem lanche. Na música, ainda que seja de qualidade, uma hora ou outra a corda pode desafinar, pode quebrar, o baterista pode deixar a baqueta cair. Você pode encontrar algumas pessoas realmente interessantes, mas com o passar do tempo e através da comunhão, você vai olhar para ela e pensar assim, ela não é tão interessante assim, como foi lá no passado. O sermão é sempre relevante, eu tento, mas eu já botei vocês para dormir várias vezes. Oferecer tudo que a igreja pode oferecer, se nós formos motivados somente por isso. Talvez você até permaneça aqui na igreja a despeito de algumas coisas não cumprirem esse grau de exigência todo. Mas, irmãos, para estarmos com Cristo Jesus, essas coisas não são suficientes. Você que já participa dessa igreja há mais tempo, já teve um dia em que você ficou incomodado com alguma coisa, você sentiu dificuldade nos relacionamentos ou na estrutura física, mas alguma coisa ou algo fez você perseverar. Alguma coisa maior do que uma estrutura. Alguma coisa melhor do que um produto que se possa oferecer e receber 5 estrelas. Se você está aqui há mais tempo,
eu tenho certeza que você tem motivado por algo que é muito maior do que isso. Paulo, ele quer motivar a igreja de Filipos em razões, e por isso ele vai elencar razões muito fortes aqui, realmente encorajadoras. Filipenses trata sobre a alegria, você deve lembrar-se disso. E é só seguir o fio. Paulo está falando sobre a alegria. E é nesse capítulo, mais uma vez, que ele vai começar a completar esse seu argumento, falando sobre a alegria, a importância da alegria na vida cristã. Vai mostrar que a igreja foi salva por Cristo, nós somos salvos por Cristo, fomos salvos por Cristo e devemos caminhar nele, aguardando a pátria celeste. Não tem motivação maior. Se você é novo aqui na igreja e tem sido motivado, está procurando motivações em coisas periféricas, secundárias, ou se você é mais antigo aqui na igreja e tem perdido o seu foco, esse texto nos ajudará a voltarmos para os trilhos. Paulo está nos mostrando Jesus Cristo, que é o motivo da nossa alegria. E nós olharemos para esse texto com fé que o Senhor falará aos nossos corações. Ele quer nos trazer algumas motivações aqui. E a primeira motivação é a motivação mais elementar de todas. A salvação em Cristo Jesus. Veja que ele está voltando a um mesmo assunto, porque ele começa dizendo assim, quanto ao mais. Certamente há um assunto já tratado com a igreja de Filipos, talvez numa visita presencial do apóstolo Paulo ali, ou através de emissários. Mas ele sabe que é importante, mais uma vez, trazer ao coração da igreja a alegria e esses temas que são relevantes. E ele diz, e a mim não me desgosta, é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. É segurança para vocês, irmãos, que nós, domingo após domingo, estejamos aqui falando as mesmas coisas. E Paulo sabe da importância disso. Não é uma lista, ele não elenca razões periféricas, mas vai direto ao ponto, aquilo que é capaz de trazer alegria ao coração do povo de Deus. Essa é uma nova sessão, mas não tão nova assim. Paulo não está encerrando a carta, a gente está na metade da jornada, na verdade, de 4 capítulos, nós estamos no 3º, mas é bom no meio do caminho a gente ser relembrado daquilo que nos ajudará no restante da jornada. É bom na metade do caminho a gente parar e repensarmos na razão da nossa esperança, no motivo da nossa fé. É bom para a gente tomar fôlego para continuarmos essa caminhada cristã. Ele vai tratar aqui sobre alguém ou algumas pessoas que estão tentando roubar a alegria dos filipenses. É uma alegria que estava sendo ameaçada. E aqui ele vai tratar sobre os legalistas. Por isso ele vai dizer, vai chamá-los de cães. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Cuidado, cuidado, cuidado. É um alerta que o apóstolo Paulo está fazendo com muita ênfase aqui à igreja de Filipos. Quem eram esses legalistas? Judeus que tiravam a suficiência de Cristo na salvação. Eles diziam, Cristo não é suficiente, ainda que seja importante, Ele não é tudo. E queria fazer com que os filipenses retrocedessem e pautassem a sua salvação na observância da lei. E Paulo vai chamá-los de feras violentas, como que querendo devorar as ovelhas incautas, impondo-lhes necessidade da prática da circuncisão para a salvação. Essa era uma das marcas dos judaizantes da época, mostrando esse símbolo, esse pacto, né, da antiga aliança. Um selo no corpo, né, no corpo do homem, para mostrar algo que era superior, uma marca no coração. Ele era o selo visível dessa fé que é invisível, que marcava ali a esperança no coração do povo de Deus. Lá do Antigo Testamento eles já carregavam essa marca, mas a marca em si de pouco valeria se isso não tivesse um efeito no coração daqueles que recebiam essa marca. Já no Antigo Testamento, os escritores bíblicos deixavam claro que a circuncisão do coração era importante, mais importante do que a literal circuncisão do corpo.
é a circuncisão do coração, apontando, fazendo parte dessa linhagem, desse povo da aliança, através do qual viria o Messias. Essa circuncisão é feita por meio do Espírito Santo no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Mas Paulo ele tem uma resposta muito pronta para estes que estavam tentando ameaçar a legitimidade da fé dos filipenses. Por isso, nos versículos 4 ao 6, Paulo vai falar algo interessante. Ele diz assim: bem que eu poderia, porque nós, a verdade, é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando ele fala de circuncisão, aqui no versículo 2, falsa circuncisão, a expressão aqui é mutilação. Quando Paulo vai tratar realmente sobre o verdadeiro significado da circuncisão, ele diz: nós é que somos a circuncisão, no sentido de dizer, o Espírito de Deus já circuncidou os nossos corações, de modo que agora não é necessário nenhuma marca externa, porque a fé já existe em nós. Essa marca como garantia de salvação, essa marca condicional para a salvação, nós recebemos uma marca. Qual é a marca que nós recebemos? Qual o selo da nova aliança? Nós recebemos. Nós somos o quê? Nós somos batizados, vai ter batismo mais tarde, né, pastor? Alguns irmãos aqui vão receber esse sinal dessa aliança, mas que ela em si, o sinal em si, não significa muita coisa se não for acompanhado de uma fé genuína no coração. E Paulo vai dizer de maneira com autoridade: nós é que somos a circuncisão, nós recebemos o Espírito, e por isso ele vai dizer: nós que adoramos a Deus no Espírito, verdadeiros adoradores aqui por meio do Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus. E ele vai dizer algo que é importantíssimo: e nós não confiamos na carne. Nós confiamos em Jesus Cristo. Essa é a confiança dessa igreja, irmãos. A nossa glória é Cristo Jesus somente. E Paulo já vai dizer: Ele é a nossa glória. Não venha a trazer um novo ensino que de novo não tem nada. Aliás, todo ensino que é novo é uma heresia, né? Todo ensino novo é uma heresia. Porque aqui ele está mostrando aquilo que é o fundamento da fé dos filipenses. Cristo Jesus somente. E Paulo vai dizer: olha, se fosse para se gloriar na carne, eu estaria em primeiro lugar. Eu já estaria no céu. Porque ele vai começar a dizer aqui dos versículos 4 ao 6. Eu fui circuncidado ao 8º dia, do jeito que a lei mandava. Eu sou descendente de Isaac e Jacó, um judeu legítimo, não sou um gentio. Eu sou da tribo de Benjamim, uma das tribos que permaneceram fiéis no ato da divisão das tribos do norte e do sul. E no território de Benjamim se construiu o templo de Jerusalém. Meus pais são hebreus, eu sou instruído desde pequeno nas línguas originais. Eu sou membro do partido religioso mais rigoroso. Ele vai dizer: eu sou fariseu, um grupo seleto de escolhidos ali dessa ramificação, desse partido religioso. Eu fui extremamente zeloso, e o seu zelo era tal que ele chegou a perseguir os infiéis que ele tinha como infiéis, os cristãos, os do caminho. E ele fazia isso pelo zelo que ele tinha da lei, e olhava para todos aqueles que não observavam a lei como infiéis, e passíveis aqui de receberem um ato de disciplina. Quanto à justiça que há na lei, ele vai dizer algo que é assim estupendo. Pela justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Desde os 12 anos, quando Paulo se tornou filho da lei, ele tentou cumprir todas as exigências impostas pela lei. E no ver de Paulo, de todas as observâncias ali impostas pelo judaísmo,
ele se via como alguém irrepreensível. Ele está dizendo aos cães, ele está dizendo aos falsos mestres, dizendo assim, se é para se gloriar na lei, eu teria muito mais motivos para me gloriar do que qualquer um de vocês. Vocês são fichinha, se fosse nesse critério. Eu poderia me gloriar. Tudo na vida desse homem que se tornaria o apóstolo Paulo era impressionante. Infância, nacionalidade, linhagem, criação, padrão de conduta, sinceridade, moralidade. Paulo tinha tudo isso, exceto Cristo. E por isso ele vai dizer no verso 4, no verso 7, melhor dizendo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Isso era lucro para mim. Ele vai continuar no verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, diz o versículo 9, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo aos filipenses, eu também fui um cão, dentro do meu legalismo, da forma como eu entendia, pensava eu estar agradando a Deus, pensava eu obter o favor de Deus por alguma coisa que havia em mim, algum mérito. Mas eis que tudo agora eu considero como perda. E Paulo parecia estar muito convicto na sua religião, no seu conhecimento, no seu entendimento de Deus, muito ciente de tudo. E aqui ele vai começar a esboçar como se fosse a sua biografia. Um escritor já disse que se nós fôssemos escrever nossa biografia, deveríamos dividi-la em 2 volumes, antes e depois de Cristo. E Paulo vai fazer mais ou menos isso aqui, vai colocar o antes, vai colocar o depois de Cristo. E ele já falou do antes, tudo que ele era. E ele tem tudo isso, coloca tudo isso, que seria muito para um religioso que confiasse nas suas obras. Ele diz assim, tudo para mim eu considero como perda. Ele se perdeu. Ele precisava se perder. Ele se perdeu na estrada de Damasco. Como Atos vai nos narrar. Quando ele pega a ordem do sumo sacerdote para ser conivente, testemunha ali da perseguição aos cristãos, o que levou até o martírio do diácono Estevão. Ele parecia estar muito achado e muito convicto. Mas ele se perdeu nas trevas. Cristo mostrou a sua escuridão. E naquele encontro, a partir daquele encontro, onde Paulo ele se sujeita ao senhorio de Cristo, a sua vida ela é transformada. Ele deixa de confiar nas suas obras, nos seus méritos, em alguma coisa que havia nele, e passa a confiar somente em Cristo. Por isso ele vai exaltar ao Senhor. Para ganhar a Cristo eu perdi todas as coisas, e eu sou achado nele. Eu não tenho justiça própria. Pense que confissão para alguém que confiava na sua justiça em si mesmo, e agora ele vai dizer, eu não tenho justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. Essa justiça que procede de Deus é baseada na fé. É a justiça de Cristo, é o mérito de Cristo. Como nós obtemos essa justiça? Aqui ele quer falar sobre merecimento. Merecimento não é meu, mas eu recebo de Cristo, que levou sobre si o meu pecado. E eu, na minha injustiça, estava condenado ao inferno e à perdição eterna. Mas eis que Jesus, pelo seu sacrifício perfeito e pela sua vida justa, ele se entrega por mim. E agora a minha injustiça é trocada, pois Jesus Cristo troca o meu fardo agora de perdição
e agora me dá da sua justiça, dizendo, você passa a ser merecedor por causa de mim. Você não tem nada que venha de si mesmo, mas de Jesus Cristo somente. Meus irmãos, qual a motivação que nós precisamos para caminhar na fé? Qual a motivação que essa igreja precisa para caminhar firme? É olhar para Jesus Cristo como o Senhor da sua fé, como seu Salvador. Qual a motivação que nós recebemos e podemos obter aqui da Escritura Sagrada? O fato de não merecer absolutamente nada. E Deus ter morrido por mim, ter morrido por nós, pecadores. Essa é uma primeira motivação aqui que Paulo quer estabelecer, quer mostrar. A justiça que procede de Deus, Deus justo, que poderia punir aos homens de maneira muito justa. Ele agora pune o seu filho, que se coloca de maneira voluntária para levar essa cruz. É por meio dele. Olhemos para Cristo Jesus, é baseada na fé. Quando vocês vierem aqui, alguns farão pública a profissão de fé, outros serão batizados. É essa confiança que vocês devem ter. Eu não mereço. Agora a salvação é mediante a fé e eu creio em Cristo Jesus. Eu creio em Cristo Jesus. Mas eu pergunto a vocês, aos que farão a pública profissão de fé, aos que serão batizados, a vocês que fazem parte dessa igreja, de maneira geral. Vocês continuam dispostos a perder? Paulo diz, eu perdi tudo. No que diz respeito à sua reputação, à sua glória, que era vanglória. Ele perdeu a liberdade. Veja que quem está falando aqui, quem é um encarcerado. Ninguém poderia falar isso com mais propriedade, senão o próprio Paulo, dizendo assim, eu perdi. Eu perdi. Você está disposto a perder? Você continua com essa mesma disposição? A profissão de fé só tem validade se a gente está disposto a perder por causa de Cristo. E considerar isso como ganho. Porque ele não está se lamentando aqui. Ele está pensando, olha o que eu poderia, o que é que eu tinha, a minha carreira, como era promissora. Não, ele está dizendo, tudo isso era lixo. Ele vai usar essa expressão mesmo. Era refúgio, era lixo. Não serve mais para nada aquilo que eu tinha com tanta importância. Alguns de vocês vieram de famílias cristãs, foram batizados quando crianças ou apresentados. Alguns de vocês já conhecem a Bíblia, mas vocês precisam reconhecer que nada disso é capaz de salvá-los. Mas somente a fé em Cristo, mediante a justiça que procede de Deus. Uma segunda motivação do Paulo para nós. A gente precisa ser motivado pela alegria no progresso na fé. Essa é uma motivação para a gente. Progredir na fé deve ser algo motivador para o coração do crente. Como a gente preserva a alegria depois da salvação? Você já deve ter se deparado com essa alegria instantânea. Alguns tiveram essa experiência, né? Uma salvação com alegria instantânea assim. Eu já contei aqui alguma vez, no ato da minha conversão, me lembro como sucedeu, foi num culto, não entendi muito bem a mensagem, mas eu entendi o apelo daquele que tinha pregado o Evangelho, eu entendi que eu era pecador, o Espírito Santo me convenceu dessa verdade aos 13 anos, e aí eu me lembro que eu fui à frente e eu entendi o que eu estava fazendo, de maneira muito convicta. Eu criei no Senhor Jesus Cristo. E quando eu voltei para casa, eu voltei correndo e chutando pedra no meio da rua. Era uma alegria que eu não conseguia conter. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu saí, não era muito perto não, lá em casa não. Eu saí correndo e chutando pedra. Era a alegria do mundo inteiro no meu... Aliás, a alegria do céu inteiro no meu coração, que eu não podia me conter. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E quando eu cheguei em casa e fui partilhar isso com alguns entes sobre a minha conversão, e aí a realidade
também foi demonstrada para mim. Quando não tive, no primeiro momento, essa aceitação, hoje, graças a Deus, todos aceitam alegremente. Eu dou glórias a Deus, mas naquele momento foi algo difícil assim. Eu disse, meu Deus, era uma alegria tão grande e agora uma tristeza. Agora, meu Deus, e agora como é que eu lido com isso? E desde então eu preciso ser motivado na alegria no Senhor. Desde aquele momento o Senhor Deus estava me mostrando a sua alegria deve ser algo superior. Aqui você vai enfrentar aflições. Foi um recado muito rápido. Foi um recado muito rápido para mim. Vocês vão fazer Enem, alguns vão fazer, se vocês passarem, vocês vão ter aquela alegria, né? Eita, que alegria, alegria. Aí quando for no primeiro dia da universidade, a alegria é um começo de uma jornada, não é, irmãos? É o começo de uma caminhada. O argumento de Paulo é o mesmo. Continua olhando para Cristo para se alegrar. Prossiga. Por isso ele vai falar aqui, para o conhecer, versículo 10, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A prioridade do apóstolo Paulo passou a ser agora conhecer a Cristo Jesus. Lendo alguma coisa sobre esse texto, me deparei com um comentário de um estudioso que falava acerca de um judeu, um rabino, que passou 2 anos estudando várias horas por dia só a forma correta de guardar o sábado. 2 anos. E essa era uma prática, uma praxe dos judeus legalistas. Os pontos e as vírgulas da lei, naquilo que ela falava e naquilo que ela não falava. E a maioria das coisas que eles guardavam, a Bíblia nem dizia isso, os escritos no Antigo Testamento. Paulo era alguém versado e que antes da sua conversão estava querendo conhecer a lei fria, a lei sem a graça. E agora ele passa a ter uma prioridade somente na sua vida: conhecer a Jesus Cristo. Que prioridade maravilhosa, irmãos, para nossas vidas, para a nossa igreja, conhecer a Cristo. O conhecimento de Cristo é algo assim insaciável, porque Ele é um Deus eterno. A nossa compreensão é tão pequena desse Cristo, mas essa é uma baita motivação, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Somos tão versados em tantas coisas nessa vida, mas muitas vezes desprezamos o conhecimento mais importante e mais precioso. Todo o conhecimento que nós obtermos dessa vida, ainda que sejam bons, ainda que tenham validade, mas elas não terão nenhum poder espiritual para nos aproximar de Cristo. Ou tão logo a nossa vida se acabe, os nossos diplomas certificados, eles serão comidos pelas traças. Mas conhecer a Cristo é só o prelúdio do que será a nossa vida. Nossa eternidade, irmãos. Nossa vida eterna já começa agora, em conhecer a Cristo e prosseguir em conhecer. Isto é algo sublime. Um novo conhecimento da lei e da vida por meio de Cristo. Paulo vai dizer que isso é sublime. E agora, ele fala do poder da sua ressurreição. Diferente da sentença de morte que reinava em seu corpo, tomando parte dos seus sofrimentos. Agora ele tem essa convicção: eu quero conhecer e o poder da sua ressurreição. O mesmo poder que operou em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós para conhecermos o nosso Senhor. Ele vai continuar. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Veja que Paulo está aqui com o desejo e interesse de levar a sua cruz. Mas me diga uma coisa, Paulo precisava dizer isso encarcerado? Porque ele podia entender, esse cárcere já é a minha cruz. Esse cárcere já é a prisão. Esse cárcere já é a demonstração máxima do meu amor por Cristo. Mas ele não se limita a isso.
Mas ele diz, eu quero me conformar, Senhor, na tua morte. Eu quero carregar a minha cruz dia após dia. Isso nos traz uma baita lição. Que carregar a cruz não se restringe a alguém que está passando por um momento de perseguição, como a gente pode pensar, o Iêmen, ou irmãos estão sendo perseguidos lá. Mas nós, na nossa vida prática, nós estamos carregando a nossa cruz diariamente, nos conformando com Ele na sua morte. No verso 11, ele diz assim, algo curioso, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui não há nenhuma dúvida acerca da certeza da salvação que o apóstolo Paulo tinha, senão ele teria que colocar no lixo tudo que ele deixou de legado para nós acerca da segurança da salvação. Inclusive aos Filipenses, quer dizer, aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Há uma convicção aqui. Ele não tinha dúvida. Mas a dúvida era a forma e o tempo e a ocasião através do qual ele iria enfrentar a morte e se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que ele estava encarcerado, ele não sabia se ia ser pelo martírio, ele não sabia se ia ser por causa natural, ou até mesmo em decorrência da própria vinda de Cristo, antes da sua morte, né, física. Então ele não sabia qual a circunstância, não sabia qual o tempo, por isso ele fala para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele prossegue nesse propósito de conhecer o Senhor Jesus. No verso 12 ele diz, não que eu tenha já recebido ou alcançado a ressurreição dos mortos, né? já recebido, ele está falando sobre isso, alcançado a ressurreição dos mortos, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Perceba o verso 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. No verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que fica muito claro aqui que o apóstolo Paulo ele tem um descontentamento. O único descontentamento que a gente vê nesse servo de Deus é esse tipo de descontentamento, em saber que, em desejar estar mais perto de Jesus Cristo, de ainda não ser aquilo que ele deseja ser, de alcançar essa perfeição, de ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, de alcançar essa perfeição em santidade, em fidelidade. Essa deve ser a nossa insatisfação, a insatisfação de todo crente, a insatisfação da igreja presbiteriana católica deve ser essa. Por que você anda tão insatisfeito, irmão? É porque eu ainda não pareço com Cristo como eu deveria parecer. Essa é uma insatisfação diária que a gente tem. Mas ele não fica encarcerado nessa dificuldade. Mas ele diz, mas eu prossigo. Prosseguir aqui é perseguir um alvo, de maneira resoluta, a despeito de qualquer dificuldade, eu prossigo para conquistar. Veja um discurso de vitória aqui, né? Discurso de vitória. De êxito ele quer alcançar. Eu não alcancei ainda, mas o que compete a mim eu faço, porque ele diz, mais uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço. Quantas vezes a gente fica preso a um passado, né? A um passado de pecado, a um passado de dificuldades, dizendo assim, como se o seu passado te condenasse. Não, irmãos, você deve seguir, prosseguir. Pelas faltas do passado, a gente confessa e deixa e alcança misericórdia. Para aquilo que tenta nos prender a um passado, a gente vai caminhando, eu prossigo, eu tenho um alvo. Às vezes o nosso coração quer nos fazer retroceder. O único retrocesso que você deve fazer, em termos temporais, é voltar para a cruz. A nossa salvação, a nossa redenção está nele. No mais, todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Prossiga, avance. Temos avançado, meus irmãos. Temos prosseguido. Queremos conhecer a Cristo. Ainda desejamos ardentemente conhecer o nosso Senhor, ainda que a gente não, por causa desse corpo ainda, desse mundo ainda, a gente não alcance a perfeição, mas a gente deve progredir na fé.
Parece que a igreja de Filipos estava sofrendo com dois problemas, duas enfermidades. Uma eu chamei de perfeccionite aguda e a outra de preguiça congênita. Alguns se julgavam perfeitos. Diziam assim, não tem mais o que ir. Para onde ir? Não tem mais o que avançar. Então é isso mesmo. E eles ficaram estagnados da fé. E os outros são aqueles que estavam com aquela preguiça de conhecer mais. Tá bom aqui. Devagarzinho dá para a gente ir caminhando, sem pressa. Nós podemos ser tomados por esses dois males aqui. Se achar já perfeito, ou já que a gente não vai ser perfeito nunca aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. E vou pegando carona aqui. Isso é errado. Paulo continua no verso 15, dizendo, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Esses somos perfeitos aqui, você pode ficar confuso. Gente, ele disse que estava buscando essa perfeição e agora ele está dizendo que é perfeito. Será que ele foi aperfeiçoado de um versículo para o outro? Não, essa perfeição aqui pode ser traduzida por maturidade. Ele está mostrando aqui uma diferenciação aqui entre aqueles que são maduros e aqueles que são infantes, que são crianças na fé. Nós que somos perfeitos no sentido de sermos maduros, lembremos que o apóstolo Paulo, ele já tinha mais de 30 anos de conversão aqui, se bem que isso não pode ser medido meramente por tempo de conversão, né? Mas Paulo era uma pessoa que estava crescendo na fé, porque nós temos o testemunho acerca desse servo de Deus. Se vocês pensam diferente, Deus vos esclarecerá. Deus vai esclarecer vocês. Deus vai fazer com que vocês entendam que é necessário que vocês prossigam. Essa é a esperança que a gente tem, que Deus esclarecerá os incautos. Deus esclarecerá aqueles que têm um entendimento um tanto quanto vago ainda sobre essa necessidade de prosseguir na fé. Paulo confia no Senhor Deus, confia no seu Espírito. Por isso ele diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Verso 16, o que foi que eles já alcançaram? De acordo com o quê, na verdade? Com a palavra de Deus, com o ensino que tem sido pregado, propagado no meio dos filipenses. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com a palavra de Deus, olhando firmemente para o autor da nossa fé. E aí, nesse quesito, a gente pode pensar que progredir na fé é chamar a responsabilidade para si. Por isso, no versículo 17, ele vai dizer, sejam meus imitadores e sigam aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está falando não somente dele, está vendo? Ele diz, siga o meu exemplo, mas siga o nosso exemplo. Aqui ele deve estar falando sobre Timóteo, Epafrodito, Silas, os seus companheiros ali de jornada. Em contrapartida, ele vai dizer, não sigam maus exemplos. Quem eram os maus exemplos? Se no começo ele fala dos legalistas, agora ele vai falar de um grupo, a gente pode chamar de libertinos. Se os legalistas eram judeus, os libertinos eles eram gentios. Eles não eram judeus, mas que estavam andando entre nós. Versículo 18 vai dizer, estavam infiltrados no meio da igreja. E Paulo está alertando, até chorando, dizendo assim, eles são inimigos da cruz. Por que inimigos da cruz? Porque no versículo 19 ele vai dizer, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os libertinos, eles pregavam uma vida frouxa. Não é necessário seguir lei. Enquanto uns diziam assim, os legalistas, sigam a lei. Os libertinos diziam assim, não precisa seguir a lei, não. E aí eles eram entregues a todo tipo de prazeres carnais, lícitos e ilícitos. Por isso Paulo vai falar sobre infâmia. Por isso que Paulo vai repreendê-los, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E essa é uma tentação sutil dos nossos dias da nossa igreja. Só se preocupar com as coisas terrenas. Muitas vezes nós estamos sendo enlaçados, irmãos, não por falsos ensinos, muitas vezes nós não estamos sendo enlaçados assim por coisas tão claras para a gente, mas de maneira sutil. O mundanismo pode alcançar o nosso coração.
E aqui, como lição, a gente pode pensar que somos e devemos ser exemplos uns para os outros. Somos exemplos uns para os outros. Paulo diz, sigam o meu exemplo, mas não confiando em si. Mas ele já tinha dito em outra ocasião, eu sigo Cristo. Estou seguindo a Cristo. E assim como eu sigo a Cristo, vocês devem me seguir. E não somente a mim, mas a todos que têm seguido o Senhor Jesus. E nossa igreja, irmãos, em nossa igreja nós precisamos servir de exemplo uns para os outros. Nesses dias eu estava vendo o anúncio de num site evangélico mostrando uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, que fechou as suas portas há alguns meses atrás, e essa igreja tinha 221 anos. Ela foi fundada lá em 1800. É claro que a igreja pode fechar por diversas razões. Mas, meus irmãos, um dos motivos, certamente, é essa falta de interesse em ser exemplo para as próximas gerações. O Dr. Carson, o pastor, ele vai comentar dizendo assim, nem todo ministério na igreja é verbal, é falado, né? Ou seja, é um ministério de pregação de palavra. Nem todo ministério é eminente, ou seja, de destaque, mas todos os cristãos são chamados para manter um padrão de fala e vida que influencia uma nova geração de convertidos de maneira piedosa e cristã. Nem todo ministério é verbal, nem todo ministério é eminente, mas todo cristão é chamado para viver num padrão, manter um padrão de fala e vida que influencia uma nova geração. Através desse exemplo de alguém que sabe com muita convicção que você está seguindo o Senhor Jesus Cristo. E aí, pela imitação, né? Alguém que está vendo, e essa é a responsabilidade dos pais, dos pastores, mas uma responsabilidade de todos. Você certamente tem alguém como exemplo na sua jornada de fé. É ou não é? Certamente você tem. E se você não tem, isso pode mostrar que há uma falha no nosso testemunho evangélico hoje. Essa é a responsabilidade. Vamos para uma terceira razão, uma terceira motivação, a motivação da glória futura. Essa é uma alegria. Vocês devem ser motivados pela glória do porvir. O próprio Carson diz assim, a espiritualidade autêntica não sobrevive muito tempo sem uma atitude de saudade do céu. Ela não sobrevive muito tempo. Uma espiritualidade autêntica não sobrevive muito tempo sem uma atitude de saudade do céu. Veja a importância de nós termos saudades do céu. Saudades porque nós fomos gerados no céu e voltaremos para o céu. Algo totalmente espiritual. Fomos formados lá porque fomos eleitos desde a eternidade. E Deus colocou no coração dos seus esse anseio por aquilo que é eterno. Por aquilo que é transcendente. Agora, Paulo não quer mais falar sobre os inimigos da cruz, porque ele já disse qual o destino deles. Qual o destino deles? A perdição. Agora é hora de falar daqueles que creem. Ele não fala mais dele, nem dos outros. Isso é uma característica dessa passagem aqui. Em alguns momentos, Paulo fala eu, né? Em alguns momentos ele fala eles, falando dos falsos, dos cães, falando dos inimigos da cruz. Agora ele se inclui, nós. Por isso ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pense numa vida difícil, uma vida sem esperança no porvir. Pense numa vida difícil, uma vida na qual a gente pudesse estar pensando assim, eu estou carregando a cruz, é isso aqui, vai ser um sofrimento infinito. Mas ele está mostrando aquilo no qual todo crente deve encontrar esperança. Na pátria celeste. No Cristo que vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo está falando aos irmãos de Filipos. É uma colônia romana que olhava para
para Roma, que estava a mais de 1.000 quilômetros de distância, e eles pensavam em César, que estava sentado no trono, e aqueles que eram mais nacionalistas devotavam toda a sua, o seu respeito a César, e queriam honrá-lo mesmo à distância. Mas em contrapartida, Paulo está falando que nós temos uma pátria celestial, e onde Cristo está assentado, e onde Ele governa todo o universo. Nós somos cidadãos de uma distante capital cósmica, do próprio céu, onde o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o imperador de todo o universo, governa, e a Ele devemos toda a nossa adoração. Nossa cidadania está lá. Paulo, quando fala em cidadania, está mostrando aqui, se vocês pertencem a outro mundo, vocês devem viver para esse outro mundo, de maneira digna, perseguindo os valores que são eternos. Vocês são cidadãos de outro mundo, a nossa pátria está nos céus. Paulo já mostrara em outras ocasiões aqui, esse desejo de estar com Cristo. Ele já disse há pouco tempo ali, o meu desejo é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Paulo, que era cidadão romano, não se valia da sua cidadania romana, porque para ele o que mais importava aqui era ser cidadão do céu. O que mais importa para nós, meus irmãos, é essa cidadania celestial. Ele está mostrando aqui, quem é que vai buscar? Seu povo. Quem é que vai buscar a sua igreja? De onde também aguardamos. O aguardar aqui é aguardar pacientemente. Veja que é o encarcerado que está falando sobre paciência. Você precisa aguardar, mas precisa aguardar pacientemente, mas ativamente. Lembra que ele falou ainda há pouco? Eu aguardo pacientemente, mas não é essa inércia e essa passividade. Mas no meu coração, eu estou sempre na expectativa iminente da volta do Senhor Jesus Cristo. Dessa consumação de todas as coisas. Nosso coração precisa ansiar por isso. Nosso desejo é esse. Vocês estão aguardando por quem? Paulo está dizendo, o Salvador, Quírios, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor que vai buscar a sua igreja. Todos os esforços que a igreja empreende é na expectativa de habilitar cidadãos dos céus. De habilitá-los, de treiná-los. A igreja não deve estar primeiramente preocupada com o seu rol de membros, de povoar a igreja. Isso é importante, talvez isso mostre, de certa forma, que isso é salutar. Em alguns aspectos isso mostra também uma maturidade da igreja e a ação do Espírito Santo, mas isso é algo muito particular. Mas o fato é que a igreja, quando está discipulando, a igreja quando está sendo exemplo, a igreja quando está pregando, a nossa expectativa é povoar o céu. Muitos irmãos estão aqui, já passaram por essa igreja, já estão em outras igrejas, alguns faleceram, mas o nosso trabalho, a nossa expectativa é justamente, irmãos, formar cidadãos celestiais, do reino vindouro. Esse é o nosso esforço. Em algum momento da história, a igreja presbiteriana do Catolé vai ser incorporada à igreja triunfante. Um dia essa igreja não vai mais existir quanto estrutura, mas espiritualmente nós existiremos eternamente. Eternamente. Essa membresia, como eu falei, vai ser incorporada ao rol de membros do céu. Na verdade, já está lá. Nós seremos só recebidos nessa igreja celestial. Essa igreja é essa igreja a qual pertencemos. Essa igreja que milita nessa parte da história, mas é uma igreja triunfante, que já é vitoriosa em Cristo Jesus e que obterá o seu galardão eterno, estando com o Senhor para todo sempre. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E aqui Paulo vai falar sobre a transformação no corpo. Nós seremos transformados, nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado, um corpo imortal,
incorruptível, perfeito e principalmente um corpo sem pecado. Que maravilha! Hoje nós sentimos o efeito do pecado em nosso corpo. Não sei se o pastor até uns dias desses estava usando está usando ainda uma tala, no braço, sinais do torneio lá, semana passada. Mas sabe, o nosso corpo aqui, ele sofre. Ele sofre também, especialmente os efeitos do pecado, mas Paulo está mostrando à igreja essa esperança maravilhosa. Vocês serão glorificados. Por quem? Por Cristo. Segundo o que? A eficácia do seu poder, que ele tem até de subordinar-se todas as coisas. Ele coloca todas as coisas debaixo do seu senhorio. Lembra o que ele falou lá no capítulo 2? Quando fala sobre o senhorio de Cristo, todo joelho se dobrará, se sujeitará. É diante desse Senhor, desse Cristo, desse Deus, que Paulo diz, através da eficácia do poder que ele tem, até de subordinar-se todas as coisas, toda a criação. É esse Deus maravilhoso, Cristo Jesus, que assim o fará. Essa glória que nos aguarda. Cristo que se tornou semelhante aos homens é o mesmo que transformará o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória. Tudo que temos está em Cristo somente, e Paulo encerra dizendo aqui no verso 1 do capítulo 4, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Minha alegria e coroa se refere aqui ao último dia, algo escatológico, o dia do juízo, quando a igreja de Filipos vai ser motivo de grande alegria para Paulo, quando ele apresentar a igreja do Senhor Jesus Cristo e também obterá a sua recompensa. Meus amados e saudosos, essa é minha alegria e coroa. Qual alegria e coroa dos pastores, da liderança dessa igreja? Se não essa, meus irmãos, que vocês permaneçam firmes no Senhor, estejam diante dele no último dia. Por onde vocês passarem nessa terra, alguns se mudam, alguns vão embora, alguns voltam, mas que estejam perseverando em Cristo Jesus. E nos encontraremos todos no último dia. Essa é a coroa para Paulo. A coroa aqui, remetendo a um atleta quando recebe a sua premiação, o seu louro. Ele já falou do prêmio da soberana vocação, agora ele fala dessa coroa de louros. O adorno. Qual a alegria de Paulo. Por isso ele encerra com isso. Começa falando sobre a alegria. É segurança para vocês que eu repita isso. E ele termina falando sobre essa permanência, essa perseverança. Permanecei no Senhor. E assim, meus irmãos, devemos permanecer nele. Como essa igreja deve viver, deve ser motivada, olhando para Cristo, para a sua salvação gloriosa. Lembrando sempre de que fomos justificados não por obras, mas mediante a fé, pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Isso deve motivar a gente a conhecer ao Senhor a cada dia mais, que essa seja o nosso propósito, a nossa motivação, que a nossa agenda seja tomada por esse propósito solene, irmãos, conhecer a Cristo nosso Senhor, olhando sempre para o fim último que Ele preparou para os seus. Paulo está dizendo, olhem para Cristo, por meio dele vocês foram salvos, por causa dele vocês perseveram, e Ele preparou um final glorioso para todos aqueles que nele estão. Por quê? Porque Ele se entregou por nós. Ele tomou tudo que tinha de mérito e de glória como perda e se entregou a uma morte humilhante. Mas Ele foi exaltado por Deus o Pai. E através dele nós somos salvos e somos encontrados nele e seremos encontrados nele. A igreja pode oferecer qualquer coisa, mas se não for Cristo, isso não é suficiente.
Isso não vai fazer a igreja perseverar. E se estamos aqui hoje, firmes em Cristo, é porque essa igreja tem entendido que o Evangelho é suficiente. Ela tem entendido que Cristo é suficiente. Que a gente dependa dele sempre, sempre, meus irmãos. Amém? Vamos ficar em pé. Quero convidar, não sei se tem alguém do louvor que possa nos conduzir com um cântico. Eles saíram já? Certo, ok. Então, vamos orar? Eu quero convidar o pastor Flávio para fazer essa oração final.